De primeira no ar, mais um vídeo. Nesta segunda-feira vamos repercutir a vitória do Passo Fundo, o primeiro desses dois clássicos válidos pela divisão de acesso pela Série A2. Se inscreve no canal, deixe seu like, comente, compartilhe o nosso conteúdo. Tem muito esporte, tem muito futebol da nossa cidade aqui. E para falarmos sobre o primeiro clássico e também contar as suas histórias relacionadas a Gaúcho e Passo Fundo, temos mais um convidado dando sequência também à nossa série de entrevistas, ao nosso projeto aqui visando valorizar ainda mais o clássico Gapaz. Cleiton Vasconcelos vai recepcionar o nosso convidado deste vídeo. Exatamente, Christian Queiroz, que bom saber que você está na nossa audiência, assistindo ao De Primeira, seja pelo seu celular, pelo tablet, computador, PC, notebook, aqui em Passo Fundo, no estado, no Brasil, no mundo, enfim, estamos na internet, que bom saber que você está com a gente, assim como o nosso convidado, Arizoli Machado, o famoso Ari Machado, né? Ele que é comentarista da equipe Show de Bola, é um dos melhores comentaristas do interior do Rio Grande do Sul e, quiçá, do estado também, conhece muito de futebol e viveu muito Gapaz. Desde lá de trás do início do clássico. E também acompanhou o último Gapaz, o de número 18, que teve vitória do Passo Fundo diante do Esporte Clube Gaúcho no primeiro Gapaz da história da Arena BS Bills. Então, é com muita honra, Ari, que recebemos a tua presença aqui no De Primeira. Para mim é uma grande satisfação, agradeço ao Christian, ao Cleiton, por esta oportunidade de falar aqui no De Primeira, né, que é um projeto magnífico, falando sobre o futebol de Passo Fundo, sobre o esporte de Passo Fundo, e que ideia maravilhosa que vocês tiveram, porque nós temos que valorizar cada vez mais a nossa casa, né? Eu sou muito bairrista, trabalho muito em cima dos clubes de Passo Fundo, gosto mais de fazer jogos aqui da terra do que do Grêmio, do Internacional, que a gente sempre faz por conta da nossa profissão, mas me sinto muito mais à vontade falando sobre a nossa terra aqui, Passo Fundo e Gaúcho, que, sem dúvida nenhuma, nos dão a alegria nas vitórias, nos dão a tristeza nas derrotas. Muitas pessoas dizem assim, porque tu é gaúcho, porque tu é Passo Fundo, porque tiram as suas conclusões, porque o torcedor é assim, né? Mas a gente torce pelo futebol de Passo Fundo, nós queremos cada vez mais que as nossas equipes estejam sempre no topo. Isso, porque as equipes estando no topo, também o trabalho de todos é sempre bem reconhecido, dos clubes, nós da imprensa, enfim, de todo mundo, né? Então, para a gente é sempre bom ter os clubes o mais no topo possível. Ari, jogo de ontem, o Gapaz número 18, vitória do Passo Fundo diante do Gaúcho, que deu até uma invertida na posição dos clubes dentro da tabela de classificação dessa Série A2. Como é que tu avaliou esse primeiro clássico? Porque teremos o próximo logo ali no próximo domingo. Cleiton e Christian e todos os nossos telespectadores, antes do clássico eu tinha assim uma expectativa de quem iria quebrar a escrita do outro, né? Passo Fundo 100% jogando fora de casa, o Gaúcho 100% jogando dentro de seus domínios, mandando dentro de seus domínios. E o Passo Fundo fora de casa obtendo os resultados que em casa não consegue obter, pelo menos até aqui. E o Passo Fundo jogou o jogo de uma forma que já vem jogando. Evidentemente que não aquele jogo que o Passo Fundo desenvolve dentro de casa. Ele jogou como se deve jogar fora de casa. O gramado da Arena BS Bills está muito ruim, há o Gaúcho que repensar para os próximos anos, e há esse pensamento da diretoria, para tornar um campo de jogo mais satisfatório, porque é bom para ele também, Gaúcho, para o desenvolvimento do seu futebol. E o Passo Fundo conseguiu fazer aquilo que se propôs a fazer, ou seja, vencer o jogo dentro daquelas condições que se encontrava o Passo Fundo, por quanto a sua posição de tabela de classificação não era boa. Estava fora da zona de classificação. Então o Passo Fundo precisava vencer para dar uma guinada na tabela e se imaginava que os outros resultados também favorecessem, não só o Passo Fundo, mas também favorecesse o Gaúcho. Mas não aconteceu.
tanto o Esportivo, o Glória da Vacaria venceram seus jogos, o Veranópolis também venceu o seu jogo, e fez com que se revestisse de mais importância ainda o clássico. O Passo Fundo venceu o primeiro, nós falávamos que seria interessante um resultado de vitória para cada um, dentro das circunstâncias. O melhor dos mundos é 2 vitórias. Mas o outro que não vence, aí fica complicado. O Passo Fundo fez seu dever de casa, venceu um dos jogos. Agora, ainda se espera que o Gaúcho possa fazer também o seu dever de casa, porque senão a situação do Gaúcho começa a ficar um pouco mais complicada, porquanto fica distante, porque eu não acredito naqueles 3 de baixo que possam fazer embates com aqueles 5 de cima. Agora, Ari, pelo que os clubes apresentaram na tarde de ontem, pelo futebol que foi jogado, pela forma como que se desenvolveu o clássico, pela presença do público, pelo envolvimento da cidade, eu saí com a sensação e com uma expectativa muito maior para o segundo jogo, para o confronto do próximo domingo. Eu acho que temos tudo para domingo próximo termos um clássico ainda melhor, com futebol ainda melhor e com mais público ainda no Vermelhão da Serra. Tu enxerga mais ou menos dessa maneira também? Penso que sim, Cristian, porque, primeiro, o Passo Fundo venceu o jogo, tem o mando do campo e o seu torcedor passa a acreditar um pouco mais. Portanto, deve ir em maior número do que em outras circunstâncias. Segundo, o Gaúcho precisa da vitória. O seu torcedor precisa contribuir, precisa colaborar agora com o seu grito lá também. O Passo Fundo não pode abrir mão de receita, portanto, deve destinar um espaço bem mais generoso que destinou ao Esporte Clube Passo Fundo, porquanto as condições da Arena BS Bills, que não comporta um público maior do que aquilo que recebeu, talvez um pouco mais, lá na Arena BS Bills. Foi uma festa extraordinária das torcidas e que agora deve se repetir. E dentro de campo, o futebol deve ser melhor ainda. Nós deveremos ter um embate mais, digamos, com mais concentração ainda, porque o resultado interessa aos dois. Por um lado, o Gaúcho está atrás e precisa do resultado para, quem sabe, ultrapassar o Passo Fundo, e, por outro lado, o Passo Fundo precisa fazer o resultado para ter uma gordura lá para a finaleira, porque o Passo Fundo joga 4 jogos fora de casa no segundo turno. Um deles é o clássico, e depois terá só mais 2. Então, o Passo Fundo precisa também do resultado. Então, dentro de campo, eu penso que vai ser um pouco mais nervoso, inclusive, do que foi o primeiro clássico. E tem um outro fato aí também, Ari, que o jogo da volta, ele valerá, na soma com o jogo da ida, por assim dizer, uma taça. Né? Uma taça que é a Taça Meirelles Duarte. Então eu queria pedir para ti, Ari, como é que tu recebeu a informação de que haverá uma taça em disputa e essa disputa sendo nomeada Meirelles Duarte? Cristian, eu iniciei minha atividade radiofônica na Rádio Planalto. Mas eu tinha, e Cleiton, eu tinha muita dificuldade em falar no microfone porque era só fera. Se contratava à época por voz. E eu recebi um convite do Meirelles Duarte para ir trabalhar na Rádio Passo Fundo. Daí eu pensei, lá eu vou falar. E daí eu fui para a Rádio Passo Fundo me somar à equipe vibrante, na época que era chamada assim, lá a Rádio Passo Fundo. E tive uma vida junto ao Meirelles. Depois de não trabalhar junto, a gente se encontrar em todas as atividades do esporte local. Ele teve uma história riquíssima dentro do futebol. Ele foi conselheiro, pasmem, ele foi conselheiro do 14 de julho, ele foi presidente do Conselho do Passo Fundo, ele foi presidente do Conselho do Esporte Clube Gaúcho. Ele não escondia que era periquito, mas ele teve uma vida em favor ao futebol de Passo Fundo. Então é extremamente merecido que, de alguma forma, a gente possa também homenageá-lo. Recebi com muita satisfação este anúncio, porque nós estamos homenageando uma pessoa que realmente fez muito pelo futebol. Meirelles tinha uma característica muito interessante. Ele tanto conseguia afundar um clube de futebol, como ele conseguia dar AMP. Se o centroavante não estava fazendo gol, ele ia para o microfone, ele é muito ouvido, ele fazia aquele centroavante se virar nos 30 para fazer gol. Então ele tinha uma característica muito grande assim de dar entusiasmo, e eu acho que essa homenagem ela é extremamente importante para a cidade de Passo Fundo, poder homenagear um homem como foi Meirelles. E que bom, né, Ari, que os dois clubes se encontraram numa divisão para poder realizar essa homenagem em um clássico valendo
pelo campeonato, pela divisão de acesso. E aí já aproveito, né, para emendar também com a tua relação com os clássicos, a tua vivência dentro dessa rivalidade aqui de Passo Fundo. Desde sempre, Cristian. Para quem me conhece mais profundamente, nas rodas de amigo, enfim, sabe que eu tenho uma origem do 14 de julho. Eu fui repatriado, vim aqui para Passo Fundo para o 14 de julho. E não podendo mais jogar, então eu fui procurar outro emprego e que bom, graças a Deus, que foi em rádio, porque eu fiquei perto dos campos e acompanhando tudo isso. Então eu tenho uma vivência muito grande também nos clássicos. Lá do tempo do 14 de julho com o Gaúcho e posteriormente, então, Passo Fundo e Gaúcho. Como disse, torço pelos dois porque é a nossa atividade, é um produto nosso, então a gente tem que torcer pelos dois. E acompanho o clássico desde sempre. Tive no primeiro clássico, o Passo Fundo empatou com o Gaúcho lá no Vermelhão da Serra 2-2, e o primeiro gol foi marcado pelo Irineu, um ponta direito que eu tentei encontrar agora nos últimos dias ali, não consegui, mas ainda é um grande amigo, quero encontrá-lo. E depois o Gaúcho venceu, foi a primeira vitória de clássico, foi do Sport Clube Gaúcho, 3-0 lá no estádio Valmar Salton. Foram clássicos amistosos, mas que proporcionou ao Passo Fundo, era a chegada do Juarez Vilela aqui em nossa cidade para treinar o Passo Fundo. O Passo Fundo estava muito mal. O Passo Fundo precisava de, no mínimo, 11 pontos de 12 disputados. À época eram 2 pontos computados apenas pela vitória, não eram 3. E o Passo Fundo conseguiu fazer 11 pontos e escapou do rebaixamento. O Gaúcho, por sua vez, venceu o clássico, mas deu uma esmurecida e acabou não tendo uma sequência boa durante o ano, não subiu para a primeira divisão. Então, acompanho desde lá. Depois nós tivemos outros embates, menos interessantes, um pouco mais interessantes, com a presença dos dois na mesma divisão. Aliás, foram poucos jogos na mesma divisão, ou seja, primeiro pela divisão de acesso, depois nós tivemos também pelo Campeonato Gaúcho jogando, e agora, então, pela mesma divisão. É uma vivência importante, e a festa de ontem na ABS Bills Arena nos remete a imaginarmos que o futebol de Passo Fundo pode crescer e pode crescer ainda mais com os dois juntos na mesma divisão. Rapidinho esse. E na primeira divisão, né? Na primeira seria lindo. Esse Gapaz do 2-2 foi aquele do conhaque para os jogadores no frio? Eu penso que sim. Que o Rude foi quem entregou. Né? O Rude era muito dado a isso, o doutor Rudimar Pedro. Grande figura. Sim, sim. Aqui no De Primeira, inclusive... E vocês vejam, eu vou interromper vocês, porque o programa lá. É para isso, sim, né? O Rudimar Pedro, ele, por óbvio, também pertenceu ao Passo Fundo, ali logo na fusão. Mas em 2000, o Passo Fundo precisava de algumas pessoas para contribuir, para ajudar lá, o Rudigueiro, o Tasqueto, e eu chamei o Rudimar Pedro para que ele ajudasse. O Gaúcho estava inativo e o Rudimar Pedro assumiu o futebol do Passo Fundo. E nós tivemos lá, naquele ano, lá uma grande campanha. Então, tem muita gente do Gaúcho que vai nos Jogos do Passo Fundo, tem muita gente do Passo Fundo que vai nos Jogos do Gaúcho torcer, e, lógico, no Clássico agora se dividem, escolhem um lado, e talvez por isso a gente não tenha tido nenhum atrito mais forte lá, porque todo mundo é amigo. Pois é, nesse campo da torcida, do envolvimento, eu queria que tu avaliasse, Ari, como é que é o envolvimento do torcedor de Passo Fundo e de Gaúcho, ou mesmo aquele torcedor que é meio isento de vermelho ou de verde, mas que gosta do esporte de Passo Fundo, o envolvimento de todas essas pessoas, todos esses atores, com o clássico em si. Porque não é numericamente um clássico que tem lá grande representatividade, chegamos apenas ao 18º jogo entre as equipes, mas que acaba movimentando, de certa forma, a comunidade esportiva, a comunidade futebolística de Passo Fundo. Eu penso que o clássico, ele movimenta enquanto mais intimamente por aquele clube que você torce, isso aí é evidente, né? Não dá para tirar isso. Mas a gente tem muita gente no Sport Clube Passo Fundo que tinha origem no Sport Clube Gaúcho e que hoje torce pelo Passo Fundo por conta da fusão e por ter acreditado naquele projeto e não voltaram ao Sport Clube Gaúcho, e tantos outros voltaram. Mas hoje nós temos já uma recuperação da torcida do Sport Clube Gaúcho.
Já temos, e deu para notar na BS Bills Arena, porque em momentos anteriores e até em clássicos anteriores nós tínhamos uma grande vantagem de torcida do Esporte Clube Passo Fundo. Como eu ainda acredito que deva ser mais, porque o Gaúcho teve uma paralisação, teve muito tempo parado, o Gaúcho teve algumas dificuldades, que ficou afastado do futebol por um bom tempo, e isso tira, evidentemente, o torcedor. E a meninada de hoje, vendo campanhas do Gaúcho há anos anteriores, mais recentes, se entusiasmaram de novo. E o nome Gaúcho é muito forte. Então, essa relação da torcida, ela vai se intensificar ainda mais, ela vai tornar mais rivalidade, que hoje a gente não sente muito, a não ser por alguns que, inclusive, nem querem pisar no Vermelhão da Serra, outros que nem querem ir na arena, por quanto às suas raízes mais fortes, mas, de qualquer forma, nós vamos ter, em anos posteriores aí, pelos projetos que Passo Fundo está tendo, e está programando, e o projeto do Esporte Clube Gaúcho, vocês podem ter certeza que daqui a pouco nós vamos ter uma grande rivalidade aqui em Passo Fundo. Acho que o tempo que o Passo Fundo permaneceu na primeira divisão, né, nos anos recentes aí, tem longos períodos de participação, né, do Passo Fundo na primeira divisão, agora já está há 5 anos afastado, mas isso também colabora muito para que o torcedor aumente, porque aí era aquele torcedor do Inter que quando o Grêmio vinha jogar aqui contra o Passo Fundo, ele ia na torcida de quem? Na torcida do Passo Fundo. O gremista, quando o Inter vinha jogar aqui contra o Passo Fundo, ele ia na torcida do Passo Fundo. Então, cria também esse carinho, né, e essa torcida pelo time daqui. E enquanto isso, o Gaúcho estava ali ou parado ou penando numa segunda divisão, o que acaba contribuindo com esse distanciamento no número de torcedores. Ah, sem dúvida. Agora, o Passo Fundo, antes da última queda, o Passo Fundo tinha 85% da sua vida na primeira divisão. 85% na primeira divisão. Sem grandes resultados, é verdade. 89, penso, 2000 também, foram os 2 anos assim que mais repercutiu o Passo Fundo, em termos de primeira divisão, pelos times que fez, pelos times que tinha, pela classificação mais ao final. Mas nós precisamos de grandes feitos ainda, né? Tanto do Passo Fundo quanto do Esporte Clube Gaúcho. Então, essa presença, como o Christian coloca, na primeira divisão, realmente torna a equipe um pouco mais conhecida. É comum hoje, eu estava escutando em alguns momentos emissoras de outras cidades, que gostam de ficar furungando ali, até mesmo outras transmissões, e os narradores chamando o Gaúcho de Passo Fundo, né? Por ser de Passo Fundo. Então, realmente fica assim, um pouco marcado assim, na cabeça. Mas, ao passo que os dois estão na mesma divisão, ao passo que os dois estão no embate um com o outro, vai fortalecer também, acredito, muito no aumento de torcedores também do Esporte Clube Gaúcho. E depois também tem a questão dos resultados. Sim. Ari, resgatando essa tua história com o clássico, algum deles te marcou mais do que os outros, embora a gente tenha tido, como tu bem disseste antes numa resposta tua ali, poucos valendo por estadual, seja de divisão de acesso, seja de Série A, mas a gente teve. Alguns desses jogos, ou mesmo aqueles jogos que foram por copinha, que foram por amistoso lá no início, te marcou mais do que os outros e por qual motivo seria? Eu não tenho assim lembrança, assim, eu não saberia classificar assim um clássico de maior repercussão, que o Passo Fundo tenha ganhado, que o Gaúcho tenha vencido, que tenha dado empate, eu não consigo vislumbrar. Do 14 de julho e do Gaúcho, sim, aí eram embates mais complicados, tanto no Vomar Salton quanto lá no Vermelhão da Serra, e isso me marcava um pouquinho mais, porque aí tinha uma torcida muito grande com relação a também resultado, né? Daí vem também, fervilha um pouquinho também o espírito do torcedor. Mas, assim, do Passo Fundo e do Gaúcho, eu não considero todos eles como grandes embates, mas principalmente aqueles valendo pontos são os que mais entusiasmam. Teve o ano em que o Gaúcho estava mandando seus jogos em Marau, né? Sim, ali também aconteceram clássicos. E, de certa forma, isso ficou também marcado, né? Como aquele período em que retomamos o futebol, os dois times se encontraram, mas os jogos não aconteciam aqui em Passo Fundo. Ali.
nós temos que assim classificar as condições de cada equipe, com torcedores, com dirigentes, enfim. Agora foi prestada uma homenagem ao Anielo D'Arienzo. E a gente tem que valorizar o trabalho de cada presidente que passou por Gaúcho, por Passo Fundo. A época do Gaúcho, nesse clássico, o Gaúcho mandou seus jogos lá porque o seu estádio não tinha condições, né? Então, por isso foi realizado lá o clássico em Marau. Houve uma luta muito grande para o Gaúcho permanecer, para o Gaúcho ficar vivo, e isso aconteceu. Infelizmente, o Gaúcho acabou perdendo o Vomar Salton para a retomada do Gaúcho. Que bom que o Gaúcho hoje está aí de volta e em condições de disputar e de fazer projeto futuro, porque há bem pouco tempo não tinha nem condições de fazer um projeto futuro. Era um emaranhado de qualquer coisa o Gaúcho. Então não tinha condições de ficar projetando, não, nós vamos fazer isso aqui para nós chegarmos daqui a 4, 5 anos, quem sabe, numa melhor situação. Não tinha essa condição, porque você não vislumbrava muito. E a mesma coisa aconteceu em algum momento com o Esporte Clube Passo Fundo. Porque o que acontece nos clubes de Passo Fundo? Quando tem um mandatário, o cara que resolva, né? Hoje me parece que a direção está tendo um apoio maior de algumas outras pessoas. Veja-se pelo Passo Fundo. O Passo Fundo tem 400 sócios hoje. Lógico, não contribuem com grandes valores, mas tem 400 pessoas que estão intimamente ligadas com o clube. O Gaúcho tem uma boa proporção também. Então, são pessoas que estão ligadas, que estão junto no projeto. Eu acho que isso tende a melhorar, tende a ampliar, e a seriedade das direções vão tornar Gaúcho e Passo Fundo cada vez maiores. Eu também corroboro aí com essa ideia, Christian também, que queremos, de todas as formas, o profissionalismo. Acho que o profissionalismo ele traz essa condição também, né? E Ari, também, ainda resgatando essa tua história, hoje em dia é muito diferente, e aqui na tua função de comentarista, fazer os jogos como tu participaste ontem da transmissão, daqueles primeiros jogos lá de 1990, ou mesmo depois, quando eles são retomados ali já na década de 2000, 2004, 2005, era muito diferente você fazer uma transmissão de futebol do que é feito hoje em dia, em 2022? A diferença técnica é enorme, né? Hoje nós quisermos, nós transmitimos o jogo com imagem também, é uma barbada, né? As questões técnicas muito diferentes, né? Agora, assim, era um clima muito mais amistoso. Assim, hoje as pessoas já estão mais críticas, têm muito mais informações, elas criticam mais. Agora mesmo no nosso programa de rádio, né, dos últimos programas de rádio, tivemos crítica de que a torcida Alma Gaúcha não teve que se deslocar para o fundo de campo por nossa culpa, né, das transmissões da Rádio Planalto. Mas não foi por uma condição da torcida, foi uma condição de que eles têm que colocar os panos deles e, de alguma forma, prejudica, inclusive, o restante do público, né? Porque você tem que dedicar aquela parte ali dos panos para o torcedor. Eu acho que ele tem que entender essa questão. Mas há uma criticidade um pouco maior hoje do que havia no tempo anterior. Por quê? Principalmente no clássico Gaúcho e Passo Fundo, porque o Gaúcho era menos interessado no clássico. Hoje, o Gaúcho está bem mais interessado no clássico. O torcedor do Gaúcho, com mais movimentação, tem muito mais interesse no clássico do que tinha anteriormente. Então, não há dificuldade. A avaliação que se faz é que nós temos hoje pessoas mais críticas por ter mais informação e que a gente não pode vacilar enquanto comentarista de jeito nenhum. Temos que ser o máximo possível preciso. E dentro disso, Ari, daí como é que tu faz, o que tu pensa para se manter, de certa forma, imparcial, para num clássico, as duas torcidas aqui da cidade, está todo mundo ouvindo, né? E para não puxar um pouco mais para um lado, não puxar um pouco mais, pender um pouco mais para o outro. Como é que tu te organiza com essa questão também? Vocês representam duas outras bandeiras no estado, né? Você sabe que o torcedor é chato. O torcedor é danado, né? Chato. Então, quando vocês escutam um comentarista lá
lá de Porto Alegre, que esteja cobrindo o Grêmio Internacional, vocês, se falarem mal do clube de vocês, certamente vão dizer, esse cara aí é gremista, ou esse cara aí é colorado, esse cara... E não acontece diferente aqui. As pessoas, o torcedor, ele já fica, não fale do meu... Vocês gostam que fale do irmão de vocês? Do pai de vocês? Da mãe de vocês? Não gosto, né? Vocês podem falar mal. Eu posso. Agora, não vem outro falar, porque aí dá peleia. Então, a relação do torcedor, ela é assim, não quer que fale mal do seu clube. Pode estar perdendo 5-0. Hoje o Cleito até fez uma brincadeira, nosso time está perdendo 5-0, vamos continuar cantando. E é assim que tem que ser. Agora, a isenção, ela se dá exatamente no ser, digamos assim, o mais preciso possível dentro daquele enredo que a gente está vendo. Por que eu digo isso? Se você for preciso naquilo que você está dizendo e você falar a linguagem do torcedor, a gente está no rádio por ter uma condição, ter se especializado um pouco e ter estudado um pouquinho mais no que se refere a todo dia ficar buscando informações. Então você tem um cabedal de informações maior do que o torcedor, que vai ao campo, que escuta a Rádio Planalto para saber um pouco mais a respeito dos assuntos, mas nós precisamos buscar dados, nós somos movidos a dados. Então, dentro do jogo, se você falar aquilo que aconteceu, não tem problema absolutamente nenhum. Mas se você quiser inventar, se você quiser dizer que fulano de tal não está jogando bem por uma ou outra razão, que até você mesmo desconhece, porque isso aí é invenção. E a gente vê muito isso no centro do país. São os comentaristas inventores, que eles procuram se notabilizar falando alguma coisa que não aconteceu, é uma invenção da cabeça dele. Né? Ele tenta jogar para a torcida, muitas vezes. E não é assim que tem que ser. Falando a verdade, aquilo que aconteceu no jogo não tem problema absolutamente nenhum. Ou seja, aconteceu o lance, fala sobre aquele lance com muita tranquilidade, que não vai ter problema nenhum, o torcedor vai entender porque foi aquilo que ele viu. Agora, se você falar aquilo que ele não viu, aí tu tem problema, amigo. Bom, Ari, dentro também dessa situação de ser um isento no clássico, de observar o jogo, de passar a ideia real do que está acontecendo naquele enredo, em suma, né, fazer o papel do comentarista mesmo, como é que tu te enxergas sendo modelo para outras pessoas que daqui a pouco querem trilhar este caminho? Não sei se alguém já chegou para ti e disse, tu é meu modelo de profissional, né, de comentarista, enfim. Mas alguém já deve ter dito para ti. E como é que tu te enxergas nessa situação? Como é que tu te sentes também sendo modelo para outras pessoas que vêm por aí? Eu costumo dizer que eu tive 2 grandes professores na minha carreira enquanto cronista esportivo. Rui Carlos Osterman, um comentarista didático, sério e que levou a sua vida com muita seriedade, sendo comentarista e fazendo um grande trabalho. E o outro, Jarbas Sampaio Correia, que passou aqui pela casa, trabalhamos em outros prefixos, na extinta Rádio Passo Fundo, e o Jarbas era um comentarista que, para os padrões de hoje, ele teria alguma dificuldade, porque ele comentava 45 minutos de um tempo de futebol, sem digamos assim, encher linguiça. Ele falava de uma forma didática que prendia o ouvinte. Para os padrões de hoje, isso não serve mais, porque as rádios, as emissoras, elas estão com uma grade enxuta. Elas têm, dentro da programação delas, uma outra realidade. Mas ele foi um grande professor. Da mesma forma que eu via eles, eu procuro também repassar para aqueles que estão chegando. Eu não tenho problema absolutamente nenhum em dividir com os meus colegas alguma coisa que eu sei um pouco mais. Muitas vezes até a quem sabe, quem leu mais, vocês sabem disso, né? Quem lê mais, quem tem mais instrução, quem tem mais conhecimento, muitas vezes se torna chato. Por quê? Porque ele tem aquele conhecimento e ele insiste naqueles conhecimentos. Então, eu procuro ser o mais possível que eu posso ser, contributivo, né? Ajudando os colegas, ajudando as pessoas que queiram se especializar na área.
não tenho problema absolutamente nenhum em dividir isso. Tem gente que se resguarda, né, não passa conhecimento. Eu não tenho problema absolutamente nenhum quanto a isso. Aliás, bem lembrado pelo Rui Carlos Osterman, está sendo escrita uma biografia dele, o comentarista da Rádio Guaíba, o Carlos Guimarães, que está escrevendo. E aí, então, é uma bela história, né? De Copas do Mundo, de tantas competições, o cara era fantástico. E Ari, pela tua expectativa que você tinha para esse primeiro clássico de ontem, o jogo saiu mais ou menos dentro do que tu imaginava? O evento como um todo ficou dentro de uma expectativa sua, atendeu? E já aproveitando, o que tu imagina para o clássico da volta com relação aos times e a necessidade aí da vitória de um e de outro? Eu acho que o próximo jogo vai ser mais tenso. Eu acho que as equipes jogaram de uma forma assim bastante livre nesse primeiro clássico. Não senti um clima muito forte de tensão. Um pouco, talvez, por parte do Esporte Clube Gaúcho, mas muito pressionado pelo resultado, depois dos 19 minutos que sofreu o gol no segundo tempo. Mas os times vão entrar no segundo jogo com muito mais responsabilidade. Eu acho que eles jogaram sem sentir exatamente o que era o clássico ainda. Agora, no segundo clássico, eu acho que o clima vai ser um pouco mais tenso em função das necessidades de cada um. O Passo Fundo para fazer resultado e fazer uma gordurinha, porque pode precisar lá na frente. O Gaúcho para encostar e voltar ao campeonato, porque se perder fica complicada a situação do Gaúcho, podendo ficar 5 pontos atrás de todos os demais que concorrem a uma das 4 vagas. Então o Gaúcho precisa também do resultado. Então vai ser um jogo em que as duas comissões técnicas, os 2 grupos de jogadores vão ter que trabalhar muito essa semana, estudando o adversário, vendo possibilidades e inventando, quem sabe, alguma possibilidade para chegar à vitória. É isso que vai acontecer. Mas eu penso que nós teremos lá uma grande festa no Vermelhão da Serra, tanto na arquibancada por parte dos torcedores, quanto dentro de campo. O jogo vai ser pegadinho, gente. Pode ter certeza disso. E ele tem que ser pegado também por uma situação de tabela, que é essa que também já foi colocada aqui, de uma derrota do Gaúcho o afastar, de certa forma, do bloco da frente. Sobre esse bloco da frente, no qual participa também o Gaúcho, porque são 5 clubes que já estão bem desgarrados, o que dá para analisar, Ari? Me parece que são equipes parecidas, né, em linhas gerais. Mas qual que pode ser o diferencial, então, em tendo equipes parecidas, para que você seja uma das 4 classificadas e não aquela que vai ficar de fora? Lá no início da competição, eu sempre faço, quando há uma competição de determinado número de equipes e tem determinadas vagas para uma classificação ou para obter alguma coisa dentro da competição, eu considero que a cada 2 jogos você faça 4 pontos e você, tendo em vista os confrontos, você vai se dar bem. Você vai chegar a uma classificação de forma bem garantida. E depois disso, daí você tem que torcer um pouco com a sorte, tem algumas questões que envolvem tudo isso. Você tem que ver a situação do que compõe a tabela. Por exemplo, nós temos 3 equipes que eu reputo como fracas dentro da competição. E que o Passo Fundo já perdeu pontos e que o Gaúcho também já perdeu pontos. E que não poderia, você observando um cenário melhor para ti lá na frente. Mas, bem, agora não adianta chorar o leite derramado. Vale a mesma coisa agora para esse segundo turno. A cada 2 jogos, 4 pontos, eu penso que vai obter a classificação. O Gaúcho, dentro desse cenário, estaria subindo, então, para 22 pontos, e o Passo Fundo, dentro deste cenário, estaria subindo para 24 pontos. Quer dizer, fica dentro daquela lógica que a gente vem apregoando. Mas, lógico, o campeonato ele não é fácil, ele é complicado, muitas vezes é cheio de empates, e isso tudo pode mudar. Ou um desgarrar, enfim, tudo pode acontecer. Mas a média de 4 pontos a cada 2 jogos é classificação garantida. A divisão de acesso já há alguns anos ela tem se tornado, né, Ari,
até mais atrativa, mais interessante que o próprio gauchão para os times do interior, né? O gauchão tem a visibilidade, tem a questão do confronto com a dupla Grenal, mas a divisão de acesso pela competitividade, né, pelo nível dos times, a gente tem aqui no grupo do Gaúcho do Passo Fundo 3 times que estão um pouquinho abaixo realmente, mas a competitividade é muito mais alta do que dentro do próprio gauchão, né? Sem dúvida. Já no outro grupo, o 7º colocado está a 2 pontos do bloco de classificação, da 3ª posição. Né? Então é pegadinho, não é fácil. É esse da Zona Sul e da região centro ali. Tem Santa Cruz, tem Avenida, tem Inter de Santa Maria, tem o São Paulo do Rio Grande, que está abaixo daquilo que se esperava dele, tem Pelotas, tem São Gabriel. Então a questão da disputa realmente ela é muito maior. E não é diferente aqui no grupo, só que aqui no grupo A nós temos 5 equipes que estão brigando. Mas a disputa por uma vaga, ela pode ir até o final e aquele primeiro colocado pode não ser o primeiro colocado e pode ser o 5º. Dado as condições que... Por exemplo, se o Gaúcho vence o Clássico, vai para 13 pontos. O Glória da Vacaria perde seu jogo, o Gaúcho passa. Me parece que pelo retrospecto... Não, o Glória venceu por 4-0, agora seu último jogo teria essa dificuldade. Mas está muito parelho. O Glória vai pegar o Brasil de Farroupilha em Vacaria. Não tem jeito, né? Essa conjectura aí não vão fazer. Não tem como. Eu penso que todos aqueles que estão ali junto com a dupla Gapaz aqui vão vencer os seus jogos. Pode haver, futebol é futebol, né? Mas aquilo que se preconiza assim como favoritismo, eu diria que os 3 vão vencer os seus jogos, e aí a nossa disputa aqui se torna ainda mais importante por quanto o resultado. Antes da bola rolar, no início lá da competição, esperavas chegarmos a esta altura do campeonato, virada de turno, com os 2 clubes tão próximos na tabela e também tão próximos da ponta de cima dessa tabela, em condição de classificar os 2 daqui a pouco? Eu imaginava que, pelo investimento, pelos cuidados que se teve com comissões técnicas, da contratação de 2 bons técnicos, pela montagem dos seus elencos, eu esperava que Passo Fundo e Gaúcho estivesse acima dos demais. Que os 2 iriam classificar com uma certa tranquilidade, né? Prevendo-se que teriam times que não iriam render tanto quanto talvez pudessem eles imaginar. Mas está bom, não dá para reclamar. O Gaúcho, mesmo perdendo o jogo para o Passo Fundo, ainda tem possibilidades, porque tem confrontos diretos. Tem os confrontos entre eles, que estão na frente, tem o confronto do Gaúcho contra eles. Fica um pouco mais difícil, porque daí você joga na pressão que tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer. Esse é um problema muito sério dentro de uma competição. Você fica tenso. Mas há possibilidade. Não é sangria desatada, né? Mas eu esperava, respondendo a tua pergunta, que os 2 estivessem de uma forma bem mais tranquila, assim, principalmente o Passo Fundo, que tinha muito jogo dentro de casa. Ari, já agradecendo aqui a tua visita ao De Primeira, a tua participação aqui, uma honra poder recebê-lo, ouvi-lo, sempre falando sobre futebol e principalmente sobre o futebol aqui de Passo Fundo, que talvez seja um dos que mais viveu, que mais conhece na imprensa os nossos 2 clubes e o nosso clássico. Obrigado pela visita aqui ao De Primeira, Ari. Foi uma grande satisfação, vida longa ao De Primeira, né? Porque nós precisamos exatamente disso, da valorização das coisas da terra, valorizar as coisas que aqui acontecem. E eu digo que o futebol é digamos assim, uma ferramenta que uma cidade tem para se notabilizar. Você veja que nós tivemos aí o interesse, digamos, estadual no nosso clássico, embora seja disputado só 18 vezes, mas já gerou uma expectativa, já se monta aí uma rivalidade, já se tem uma perspectiva de ganho com a participação dos 2 na mesma divisão, e esperamos que mais a seguir a gente tenha isso ainda muito mais presente entre nós. Obrigado, Christian, obrigado, Cleiton. Foi uma satisfação muito grande poder estar aqui com os amigos, com os colegas. Muito bom, então, esses minutos altamente produtivos e positivos que passamos com Ari Machado. Obrigado para a audiência, né, cara?
E inscrevam-se no canal, né? E recomendem aí pro restante do pessoal. Você conhece alguém? Só tem gente que fala do futebol de Passo Fundo lá, clica lá e se inscreve. Tô aí, muito obrigado então, Aurinha Machado. Ficamos por aqui com esse episódio de hoje. A gente vai trazer mais convidados para falar de Gapaz, porque o Gapaz não acabou ainda. Foi recém o primeiro jogo. Temos o próximo confronto de número 19 no próximo domingo, no Vermelhão da Serra, estádio do Esporte Clube do Esporte Clube Passo Fundo, aliás, 3 horas da tarde de domingo, dia 15 de maio. Então, até lá, a gente vai trazer mais conteúdos sobre o Gapaz aqui no De Primeira. Faça como o Ari disse, tá? Te inscreve, dá aquele like, siga também nas nossas outras redes sociais, temos aqui o Instagram, Twitter, Facebook, enfim, o De Primeira é feito para vocês, para falar sobre o futebol passofundense, esporte em geral, certo? Até a próxima então, pessoal.